Boa pessoal, beleza? Tudo bom? É o seguinte, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a viagem que eu fiz para Belém do Pará. Tô com um mapa aqui só para explicar mais ou menos. Não vou entrar em muito detalhes de edição de texto, edição de vídeo, like, curtida, sininho, essas coisas não. Vamos direto pro ponto, beleza? É o seguinte, eu fiz uma viagem muito bacana. Moro aqui em Mogi das Cruzes, dia 18 agora de setembro. Partir daqui para o Porto de Guarulhos, Guarulhos, Belém do Pará. Uma viagem de mais ou menos 3 horas e 20, tranquila, sem nenhuma novidade. Optei por um voo que chegasse lá em Belém do Pará cedo, chegou lá 3 horas da tarde. Eu saí daqui, eu acho que o voo foi meio de 10. Sair do aeroporto era menos de 4 horas. Bom, vamos lá. Qual é o intuito de eu fazer esse vídeo? Fui para Belém, já tinha visto os pontos turísticos legais de Belém do Pará, Estação das Docas, Mercado Ver o Peso, Mangal das Garças, Forte do Presépio, Forte do Castelo, como queiram, Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, onde sai o Círio de Nazaré, e alguns outros poucos pontos em Belém. Vamos lá, o que eu notei logo de cara quando eu cheguei na cidade? Belém é uma cidade muito suja, muito desorganizada. Foi um impacto, à primeira vista foi um impacto, eu não esperava tanto. Eu já tinha pesquisado alguma coisa sobre isso, mas não esperava tanto. Eu fiquei num hotel, num hostel na verdade, que na verdade, resumindo desde o começo, né? Essa viagem era para eu ter feito dia não, é o 2019, não, me desculpe, 2020, o ano passado. Como teve essa loucura dessa pandemia toda, foi adiado por um mês, depois passaram mais 15 dias, cancelaram minha viagem. Beleza, aí marquei para abril desse ano. Infelizmente tive um acidente de moto, não pude ir de novo, pela terceira vez. Agora, pela quarta vez, deu certo. Então, de sair daqui dia 18, voltei dia 22. Foram 3 dias inteiros e no fim da tarde e à noite do primeiro dia que eu cheguei lá. E no dia 22 eu aproveitei ainda a parte da manhã. Eu creio que foram 5 dias no total, né? Foram muito bem aproveitados, tá? Com um detalhe, Ilha de Marajó. O principal foco foi Ilha de Marajó, a principal surpresa, o melhor da viagem foi Ilha de Marajó. É o seguinte, vamos lá. Chegamos aqui no aeroporto de Belém, não sei se é Valdecães, um fala Valdecães, outro Valdecães. Se vocês observarem aqui no mapa, toda a parte turística, eu vou descer um pouquinho aqui, o aeroporto fica para cima, toda a parte turística fica aqui, ó, nesse canto. Estação das Docas, Mercado Ver o Peso, Mangal das Garças, Portal da Amazônia, que é uma orla bonita no rio, onde você tira umas fotos e tal. Forte do Presépio fica mais ou menos nesse meio aqui, junto da igreja de Nazaré. Então é tudo centrado nesse meio aqui, tudo. O que foi uma maravilha, porque a cidade de Belém é muito feia, muito perigosa, muitos moradores de rua, muitos trombadinhas. Você vê que é um pessoal meio barra pesada. Policiamento a toda hora se fazendo presente, né? Porque você nota que eu sou de São Paulo. Você nota, você sabe que aqui é os lugares que é barra pesada, né? A cidade que eu moro é excelente, é uma cidade muito boa. Já fui pro sul, já conheço, não vou nem começar a falar os lugares que eu já fui, porque haja vídeo para isso. Já conheço boa parte do Brasil, do Sul, do Nordeste, América Latina e tal. Bom, vamos lá. Eu fiquei mais ou menos nesse meio aqui, bem próximo do. Não, acho que foi mais ou menos aqui, bem próximo da Estação das Docas. Era 10 minutos a pé. Dali onde eu estava hospedado até a Estação das Docas, eu passei por uns 5 quarteirões, mais ou menos. Você andava muito apreensivo mesmo. Onde você perguntava, tipo assim, eu estou na Estação das Docas, quero ir para Mangal das Garças, consigo ir andando? Perguntava para alguém, né? Era unânime, ó, não vai porque é meio perigoso. Pega um Uber porque pode ser o horário que for. Pode ser 9 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde. Todos os conselhos eram de não andar em certos lugares sozinho, porque era perigoso. Então, sempre usando o Uber, tá? O Uber do aeroporto até o hotel que eu fiquei, mais ou menos aqui, foi R$ 20, muito barato, tá? Daqui até
Mangal das Garças, por exemplo, foi mais 9, 8 reais. Era tudo muito barato, muito próximo, tá? Daria para ir andando tranquilamente, mas por conselho dos próprios moradores, e quem sou eu que uma pessoa de fora vai contrariar os moradores, né? Então, o calor é insuportável também, você conseguia até andar, mas o calor judiava legal. Então, o que eu indico, tá? No primeiro dia eu cheguei, fui na Estação das Docas, era 5 horas da tarde, tinha um certo movimento legal, curti bastante. Muito bonita a Estação das Docas, parecem dois mundos. Estação das Docas, algo extremamente luxuoso, muito bem projetado, limpo. Você anda 50 metros, você está no Ver o Peso. Algo totalmente diferente. Sujeira, um odor terrível, bagunça, desorganização, vários pedintes, sujeira, barulho. Olha, tudo é incrível, é incrível. Só você vendo mesmo para você ter uma noção do que é aquilo, tá? Não deixei de ir por causa disso, claro, porque é um ponto turístico e tem muita coisa boa para você comprar. Fui no local também, só que já eram 5 horas da tarde. Então é o seguinte, se você for lá e tiver um voo que chegue muito tarde, nem vá, tá? Porque vai estar muita coisa fechada, algumas coisas ficam abertas até tarde, mas o foco que é você comprar alguma lembrancinha, ver alguma fruta da região, comer uma comida típica, já não é legal, tá? E outra que fica muito vazio e tem um certo policiamento, mas você fica meio receoso em ficar andando por ali, ainda mais quando você está em casal e tal. Então, o meu conselho, escolher um voo cedo, chegue cedo lá, tá? Para você fazer o melhor horário para você ir no Mercado Ver o Preso. O melhor horário mesmo, tá? Entre 9 e 11 horas. Esse é o horário perfeito. Após as 11 até 1 hora é muita muvuca. Antes das 9 tem muita gente montando as barraquinhas ainda. Então, vai entre as 9 e as 11. É o horário perfeito, ok? Estação das Docas você pode ficar tranquilo até a tarde, até 11 horas, se eu não me engano, fecham o, os restaurantes de lá. Pode ficar tranquilo lá, porque é um local fechado, né? Nem tem polícia lá dentro, porque é um local privado, né? E é excelente o local. Várias mesinhas, vários cantores tocando, música ao vivo. São praticamente 3 ambientes lá. É como se fosse um complexo, de frente para o rio, um cenário muito bonito. Tem as mesinhas beirando o parapeito do rio, as outras mesinhas embaixo de uma cobertura, fora do complexo fechado com ar-condicionado, e lá dentro, propriamente dito, dentro desse complexo, com ar-condicionado. Então, são 3. Primeiro com ar-condicionado, o segundo embaixo da cobertura, o terceiro ao ar livre, beirando o guarda-corpo do rio. Muito bom, qualquer lugar ali é excelente. Eu optei por ficar no ar-condicionado porque o calor estava insuportável e estava lotado fora. Fiquei lá dentro e já tem uma visão legal, música ao vivo, muito bacana. Vá que vocês não vão se arrepender, tá? Vamos lá. No primeiro dia eu fiz Estação das Docas, um pedaço do Ver o Peso. No segundo dia eu fiz o Mangal das Garças, Portal da Amazônia, Forte do Presépio ou Forte do Castelo, que é um forte que você entra, tal, visita, vê os canhões e tal. Depois, tudo ao lado, tá? Tudo ao lado mesmo. Eu peguei um Uber, eu acho que do Mangal das Garças até a Estação das Docas, novamente. Porque é justo por aquilo que o pessoal falou. É perigoso você andar e tal, apesar de ser na mesma reta. E dá pra andar tranquilo, se caso você quiser ir, tranquilo. Mas eu optei por Uber, deu R$ 7, baratinho. Aí fiz tudo isso em um dia. Deu para visitar todos tranquilamente, tá? Mangal das Garças é muito bonito, vale a pena você ir. Não deixe de ir em Belém e não deixe de visitar o Mangal das Garças. Tem vários animais, várias aves, garças, lagarto andando solto pelas calçadas. Tem um museu da Marinha lá com itens da época, né? Não é nem da Marinha, de itens e utensílios de barcos, naufragados tal. Legal, muito, muito bacana. O Portal da Amazônia, como eu disse, é para você tirar fotografia, é um lugar bacana também. Bom, beleza, fiz tudo isso num dia inteiro, tá? Acabou todo esse roteiro aqui, o que eu pensei? Caramba, e agora? Eu tenho mais 2 dias inteiros e metade de um ainda. Já estava nos planos eu ir para a Ilha do Marajó. Só que, não sei por que motivo, eu falei, deixa quieto, deixa para uma próxima oportunidade. Já tinha pesquisado, visto tudo que tinha lá, praias, passeio de búfalo tal, o próprio passeio de barco, né, para atravessar o rio.
um rio, é como se fosse um mar, um oceano gigante. Já tinha pesquisado tudo. Ah, um detalhe, eu esqueci, pô, o principal. Fora isso aqui, no segundo dia, eu cheguei no primeiro dia e no segundo. Ah, sim, desculpa. No segundo dia, eu fiz tudo isso que eu falei pra vocês, só que antes eu fiz um passeio pra Ilha do Combu, que é isso aqui. Ó, mais pra baixo, terminal hidroviário Rui Barata. Eu estava nele e peguei um barco até a Ilha do Cumbu. Essa toda aqui é a Ilha do Cumbu. Você atravessa o Rio Guamá. Aqui eu fiz um passeio que eu já tinha comprado aqui em Mogi das Cruzes, via internet, né? Um passeio na Casa do Chocolate da Dona Nena, que era um passeio que explicava o processo de fabricação de chocolate a partir da extração do cacau e tal. E além disso, você faz um tour pela floresta amazônica, né? Não é a floresta raiz, apesar que você está na Amazônia, né? Belém é o portal da Amazônia, é a porta de entrada da Amazônia. Você atravessa do terminal hidroviário Rui Barata até aqui, passa por essa saudosa Maloca e tal, e é mais ou menos por aqui o local onde fica a casa de chocolate da Dona Nena. Vale muito a pena, foi um passeio que custou R$ 80, começou às 9 horas da manhã, acabou quase meio-dia. Então foi olha, é inexplicável o que você vê na floresta amazônica de perto, o que você sente. Olha. Eu estive ao lado de uma samaúma, ou sumaúma, os dois nomes são corretos, que é uma das maiores árvores do mundo. Ela chega a medir 80 metros de altura. Essa espécie que está lá mede 40, é um pouco mais baixa. Mas se você vê o tamanho dos troncos dela, que chama, dos troncos não, da base, como se fossem as raízes, chamam sapopembas. Você, você consegue ficar dentro das raízes e ela encobre você com extrema facilidade. É algo impressionante. Tinham ideia de que por ali eles tinham conexão. Servia também de casa para eles, porque eles construíam suas ocas ao redor dela. Servia como o telefone, o celular deles dentro da floresta, quando eles estavam querendo se comunicar, eles batiam Ele no ecoa, né? tronco da árvore e ecoa. Então isso também era uma forma deles poderem se comunicar. Ela é conhecida como árvore da vida ou escada do céu. Não preciso nem falar muito porque é a escada do céu, por causa da altura dela, que são 45 metros da altura para cima. E ela está acima de todas as outras, então ela funciona como uma mãe, olhando todos os seus filhinhos abaixo, né? Serve de sombra. O cacau, gente, ele é da sombra, ele gosta disso. De pouca incidência do sol, não zero sol, é pouca incidência do sol. Então esse sombreado criado naturalmente pela floresta amazônica, cacaueiras mais baixas, e as outras árvores mais altas acabam dando vazão para que a gente possa ter essa quantidade de cacaueiros aqui. Eles se adaptam muito bem ao meio, tá bom? Vamos caminhar? Você consegue ver outras árvores nativas da região. A guia te mostra o pé de açaí, que o processo explica mais ou menos como é feito o processo e tal. É muito didático para quem gosta de história, para quem gosta de estar
no clima da floresta, da onde você vai viajar, onde você vai para o Belém, pelo menos eu, né, com o intuito de estar na floresta amazônica, de fazer parte daquilo. É perfeito, tá? Não deixem de visitar. É um dos pontos altos de Belém, tá? Não deixe. Se não for esse passeio para Ilha do Chocolate, para Casa do Chocolate, façam qualquer outro passeio dentro da floresta amazônica. Não deixem de andar de barco, de navio, pelo Rio Guamá, pela Baía do Rio Taparaó, se eu não me engano, ou Tapajós, não sei, não lembro. Mas não deixe de fazer essa coisa diferente que a gente, principalmente aqui de São Paulo, não tem acesso. Lá não existe linha de trem, de metrô. Na cidade de Belém, sim, é uma cidade grande, estruturada e tal. Mas você saiu daqui, cruzou o rio, acabou. As ruas são. Não existe rua, são rios. Os carros são os barcos. Então é algo assim totalmente diferente. Você pula de um. Aqui são vários restaurantes. Você pula de um restaurante para o outro, você vai de barco. Você paga uma tarifa, acho que de R$ 5 para ir de um local para o outro. Aqui você é acostumado com Uber, com táxi, com ônibus. Lá não, lá é barco. Não tem, é muito diferente, é outra cultura. O Brasil é maravilhoso por causa disso. É um país gigante com tanta miscigenação, com tantas coisas boas que você. Só você vendo mesmo para você. Não seria nem dar valor a palavra correta, mas você sentir o que é essa terra chamada Brasil. Esse povo que de norte a sul tem diferenças tremendas, desde o sotaque, desde os costumes, o ritmo de música que escuta, é impressionante. Então não deixe de fazer esse passeio. No segundo dia, tá? Eu fiz esse passeio na Ilha do Cumbu, acabou meio-dia, voltamos para o terminal hidroviário. Aí sim eu fiz todo aquele processo que eu falei para vocês: Mangal das Garças, portal da Amazônia. Ver o peso, eu vi alguma coisinha só, comi o açaí com peixe, que é uma delícia, uma delícia, uma delícia. O que mais? Visitei o Forte do Presépio, entrei na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, onde sai o Círio, muito linda, linda mesmo. Eu não sou católico, não tenho religião, mas eu respeito demais e aprecio demais uma capela, uma igreja muito bem conservada. Admiro demais o pessoal que tem a fé no Círio de Nazaré, né, que move milhões de pessoas. Então, não deixe de ir, tá? Então, no segundo dia fiz tudo isso aqui. No terceiro, cai naquele papo que eu falei. Por um acaso tremendo e extremamente positivo, nesse passeio na Ilha do Combu, encontrei um casal, o pessoal do Paraná, Felipe e a esposa dele, que falaram de novo da Ilha de Marajó. Eu falei, então, rapaz, eu queria ir, mas eu não comprei passagem e tal. Se você quiser, daí ele falou, né? Se você quiser, eu te passo o contato da mulher que eu fiquei hospedado na casa dela, daí ela te dá o passo a passo de como fazer. Eu falei, beleza, me dá. Aí, cara, foi tudo tão rápido. Aconteceram as coisas tão de forma simples e foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Fui. Aí comprei a passagem de navio, não. Seria uma lancha expressa, daí é mais rápida. Chama-se Golfinho. Quase um avião. Ela vai até a Ilha de Marajó em 2 horas e meia, mais ou menos. Ela sai. Não é daqui não. Pera, ela sai daqui, próximo do Ver o Peso. Ver o Peso, Estação das Docas. Sai mais ou menos daqui, ó. O terminal hidroviário, mais ou menos daqui. Ela sai daqui, expresso, todo dia, às 8h15 da manhã. Se eu não me engano, às 8h15 da manhã, tá? Você tem que chegar lá cedo, se você quiser fazer a compra dessa passagem. Tem que chegar lá no máximo às 7 horas. Compra a passagem, já espera o embarque. Aí você vai. Baía do Guajará, tá? Vai nela, anda pra caramba, 2 horas e meia, 2 horas e meia. Vai até Soure, que é a capital do Marajó. Você passa por todos essas ilhas aqui, esse rio. Aí tem essa baía de Marajó que parece um mar.
Você passa por ela 2 horas e meia, aí você vai parar em Soure, aqui ó. Passa por Ruanes, Soure. Primeiro ele para em Salvaterra, depois, meio que uma escala, né? Depois vai para Soure. Salvaterra tem esse rio aqui, ó, Rio Paracauai. Paracauari, sei lá, é isso aí. Então ele vem para cá, para em Salvaterra, do outro lado, depois ele fica uns 10 minutinhos, aí vai para o outro lado do rio, que é Soure. Tá? Todo esse trajeto 2 horas e meia. Importante, olha, não deixe de ir para Belém e não deixe de visitar Ilha de Marajó, principalmente Soure, tá? Não faça isso, por favor, você vai perder a viagem. Uma porque, se você for ficar 3, 4, 5 dias em Belém, é muito tempo. Eu aconselho você a ficar no máximo estourando 3 dias, tá? No máximo. Em Soure, no mínimo 2 dias, tá? No mínimo. Da próxima vez, para quem eu indicar, é que eu não costumo repetir passeio, mas a minha dica seria passar 2 dias inteiro em Belém do Pará, tá ótimo. E se você tiver que passar 3, 4 dias, Ilha de Marajó, tá ok? Porque aí é sensacional, olha, parece que é outro mundo. É tudo diferente, não dá para explicar, só você indo para ver, tá? Soure, beleza, você desembarcou lá, você vai desembarcar 8, 9, 10, 11, mais ou menos umas 11h30, mais ou menos, que são 2 horas e meia, 3 horas de viagem. Se você tiver com o tempo meio corrido, já compra a passagem de volta, tá? Você desceu, já vai pro guichê e já compra a passagem de volta. Tipo assim, se você for embora um dia antes de você pegar o voo, você vai, por exemplo, voltar numa segunda-feira da Ilha de Marajó para Belém. E na terça-feira você vai ter o voo, já compra para a segunda-feira. Você já chega lá no sábado ou no domingo, já compra a passagem de segunda-feira de volta, porque você corre o risco de ficar sem. Aí que você começa a ver o quão essa região é remota, porque é um barco praticamente por dia, esse barco expresso. Se você perder ele, você até que tem opção, mas é catamarã ou navio. E é mais de 4 horas de viagem, então chega a ser muito cansativo, né? E se você perder de um dia, já era. Só no outro dia, a passagem de volta, o horário de volta, ele sai de Soure às 5h30 da manhã. Então você tem que estar no terminal às 5 horas. E óbvio, né? Por isso que tem que comprar um dia antes, no mínimo um dia antes. Mas o ideal é 2 dias antes, tá? Porque se você perder, vai ficar sem. Imagina você perder esse trajeto daqui até Belém. Você não tem segunda opção. Você não tem como chamar um Uber, não tem como alugar uma lancha, vai ficar um valor absurdo. Aí você perde a passagem de avião de volta para o seu destino, né? Aí complica demais. Mas você fazendo as coisas organizadas, você consegue tranquilo, tá? O que nós fizemos? Um dia. Não, um dia antes não. No mesmo dia, o ideal também para ir seria comprar a passagem um dia antes. Como a gente conheceu esse colega tal, esse casal lá do Paraná, e foi meio que de última hora, eu falei, vamos tentar. Se a gente conseguir, beleza. Se não conseguir, paciência. Chegamos lá na estação, no terminal hidroviário, às 6 horas, 6h30, se eu não me engano. Conseguimos passagem, as últimas já, mas conseguimos. Fomos para Soure no mesmo dia, algumas horas depois. Chegou em Soure, já comprou a passagem de volta para Belém, tranquilo. Para o dia seguinte já não tinha esgotado. Por sorte, a gente ia voltar numa quarta-feira. Aí, na quarta-feira? Isso, na quarta-feira. Tinha passagem tranquila, já compramos para quarta. Beleza, sem problema algum. Chegando em Soure, aí começa a coisa boa. É uma cidadezinha pacata, interiorana. Todo mundo, o transporte principal é moto. Ninguém usa capacete. Todo mundo tranquilo, ninguém anda igual um retardado. Mulher, criança não digo, mas jovens, adultos, senhoras, senhores, todo mundo anda de moto, todo mundo sem capacete, todo mundo na maior tranquilidade. Lá existe só mototáxi, não existe Uber, não existe trem, não, trem muito menos, né? Não existe ônibus, eu vi um ônibus só em toda a ilha, e era um ônibus eu acho que particular. Meu conselho, alugue uma moto. Se você sabe pilotar, alugue uma moto. Eu desci do terminal, eu e minha esposa, aí veio um rapaz, o Adriano, muito gente boa. Como a gente é de São Paulo, a gente pensa, poxa, os caras já vai querer me vender isso, aquilo. A gente é meio vacinado com o pessoal daqui, né, com as pilantragens daqui. O pessoal lá é muito honesto, me ofereceram o passeio, não passeio, é o trajeto de mototáxi. Se precisar
ir pro hotel, ir para uma praia e tal, eles vendem o trajeto, né? Em média R$ 10. Tinha uma praia lá que chama Praia do Pesqueiro. O rapaz cobrava R$ 25 por pessoa, para ir e voltar. Por pessoa, né? Duas pessoas, o casal já ia dar 50 reais. E lá é assim, é duas, três pessoas, quatro pessoas numa mesma moto. É meio louco. Mas o que eu pensei, né? Como eu gosto sempre dos lugares que eu vou, alugo carro e tal. Nessa ilha eu não teria como, mas tinha a opção da moto. Eu falei, ó, falei pro rapaz, pro Adriano, eu não quero um passeio, mas eu quero uma moto para alugar, se você tiver. E ele justamente tinha. Ele falou, ó, eu tenho, se você quiser, depois você me manda mensagem. Aí eu fui pro hotel, a gente foi pro hotel beirando o trapiche lá que fala, né, que seria o terminal de desembarque da lancha. Estava a 4 quadras só desse trapiche. Fomos andando mesmo, tranquilo, chegamos no local, uma casa que tinha uma suíte para alugar, uma casa sensacional, a suíte muito boa, a Maristela, o nome dela. Uma mulher, olha, a família dela, sem comentários. Pessoa extremamente simpática, de boa índole, meu, parece que você é da família. Recomendo de olhos fechados, tá? Todo mundo que eu tive contato lá, não tive problema com ninguém. Descarregamos as malas, tal. Aí voltamos para a cidade para almoçar, que estava no horário de almoço. Aí nisso encontramos várias pessoas oferecendo passeio e tal, o aluguel de moto também. Mas como esse rapaz, sei lá, fui logo de primeira, né? E eu senti meio que uma sinceridade no tom de voz dele. Aí, por sorte, a gente encontramos de novo com ele. Aí fechamos o negócio. Aí aluguei a moto dele. Ele só falou, ó, o valor aqui é isso, é X. Vou pegar a moto pra você, tá com o tanque cheio, você me entrega com o tanque cheio. Só, beleza. Largou a chave na minha mão, já era. Sabe, uma confiança tremenda, cara. É um lugar assim que todo mundo, se você pede uma informação, todo mundo te atende com o maior carinho, te explica com o maior carinho, com sorriso no rosto. Não é aquela loucura que você tem em São Paulo, esse povo mercenário que você pede uma informação, já quer algo em troca, já quer um valor em troca, cobra por tudo. O negócio aqui é dinheiro. Lá não, lá eles fazem questão de te ajudar e tal. É muito bom, olha. É uma ilha sensacional. Fiquei com liberdade total para ir para onde eu quiser. Saiu muito mais barato se eu fosse pagar os passeios à parte, né? Beleza. Aí nesse mesmo dia nós fomos já para uma ilha não, para uma praia chamada Praia do Pesqueiro, Soure, na Ilha do Marajó. Olha a praia, que linda. Vazia. Absolutamente vazia, vazia, vazia. Pra quem gosta de tranquilidade, sem aquela muvuca. E aqui fica uma piscina artificial, ó. Aqui não é o oceano aberto ainda, aqui é o encontro do rio com o oceano. Mas eu creio que deve ter uns 50 km aí pra frente para chegar no oceano aberto. Por isso que a água aqui é um pouco salgada, na verdade bem pouco. Porque junta a água doce com a água salgada. Mas essa piscina natural é uma delícia. Porque as ondas é bem de boa, as ondas são bem de boa. Vazio, vazio, vazio. Você anda mais ou menos uns 10 km até chegar nessa Praia do Pesqueiro, ali do centro até a Praia do Pesqueiro. A praia é muito boa. A praia, a gente chegou lá, era umas 2 horas. Não é praia de mar, lá na verdade é um rio. Você enxerga o horizonte, você vê, quer dizer, você não vê nada no fundo, você se perde, a visão se perde, como se você estivesse olhando para o horizonte do mar. Mas lá é rio. A água não é salgada como a água do mar, é água salobra. Ela é um pouco, como se você estivesse bebendo um soro fisiológico, que é nem doce nem salgada, é aquela meio termo. Aí o que acontece? É uma particularidade lá. Maré, não é mar, mas é como se fosse, né? Ela recua tanto que você anda quase 300 metros para você chegar na água. E nessa Praia do Pesqueiro, ficam algumas piscinas naturais. Coisa mais linda. Água limpinha. Aí ficam as piscinas, você fica se banhando tranquilamente, de boa. Ninguém na praia, absolutamente ninguém, vazio. A gente foi num dia de semana.
Vazio, vazio, vazio. E tinha algumas barraquinhas para vender, alguma coisa que você quisesse comer. A gente levou algumas bebidas e tal. Como a gente estava de moto, a gente nem se preocupou muito, porque se a gente estava passeando mesmo, se tivesse alguma coisa longe, a gente ia de moto e pegaria, né? Praia do Pesqueiro. Agora perto, vai devagar aí. Tô bem debaixo da árvore. Praia de Souri, Praia dos Pesqueiros. Caminhozinho aqui de bambu. Terra tá, a areia tá queimando. Puta merda. Calor, sei lá quantos graus nessa areia. Calor da peste aqui. Deserta a praia, que maravilha. Sem muita gente, sem funk tocando. Ah, maravilha. Mas a gente ficou 1h30 nessa praia mais ou menos, mas é muito gostosa. Se a gente tivesse chegado mais cedo, a maré estaria um pouco mais alta, né? E as piscinas naturais ficariam um pouco mais cheias, né? Quando a gente chegou, ela estava um pouquinho vazia, mas deu tranquilamente para se banhar, para passar o dia tranquilo. Areia branquinha, 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 como se fosse praia mesmo. Então, é a melhor praia que a gente foi de lá. Depois a gente foi na praia de Barra Velha no outro dia, só que daí já tem onda mesmo, como se fosse mar. Mesmo esquema. Até 9, 10 horas ela está com a maré bem na faixa de areia. Conforme as horas vão passando, ela vai recuando e chega a recuar 200, 300 metros. É impressionante. Fica lá no fundo. Aí chegando à noite, ela vem e faz todo o processo de novo. Então, ó, Praia da Barra Velha, Praia do Pesqueiro é a melhor que tem. Tem algumas outras praias, a gente chegou aí próximo, mas a gente não chegou aí na praia. Mas deu pra viajar, deu pra curtir demais, demais, demais. Depois, isso eu fiquei um dia e meio, assim, digamos assim. No meio-dia que a gente chegou lá, no primeiro dia, deu pra curtir muito já. No segundo, a gente acordou cedo, fomos até o mercado municipal, aqui eu não vou conseguir dar o zoom. A gente foi até o mercado municipal de Soure, comemos uma tapioca, uma delícia, uma delícia, uma delícia. R$ 5 uma tapioca com café, barato pra caramba. Aí de lá a gente pegamos a balsa e atravessamos de Soure para Salvaterra, que é a cidade do outro lado do rio. Agora a gente está indo para Salvaterra, que é do outro lado do rio, de balsa. Uma travessia de 10 minutos de balsa, a balsa era de 1 hora, atravessamos. Aí fizemos um passeio, um roteiro, tem uns letreiros legais, uma faixa de areia bacana. Aqui é Salvaterra, em frente a Soure, Soure é lá, o farol. Aí não tem ninguém. Que beleza, pra quem gosta de tranquilidade, olha a praia, olha a orla. Praia não, lembrando que isso aqui sempre é rio. Isso aqui é um rio, tem conexão lá no fundão. Mas eu acho que lá...
comemos açaí. Olha, você tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. Se você alugar uma moto, se você não alugar, você fica meio preso. Agora a travessia de bike, de moto, na rapeta ali, ó. A balsa saiu fincada, esperou nós. Vai atravessar de rapeta, 10 conto. Embocar a motoca ali e atravessar pro outro lado. Vamos ver o processo de subida no barco. Ah, é. Sério? Mas não é sério. É. Eu nunca falei essa. Misericórdia. Se você for na dependência apenas do mototáxi, você fica muito limitado aos pontos. Mas olha, e os búfalos que tem lá também. Lá não seria nem criação, é da ilha. Tem muitos búfalos lá. Dizem que foi um naufrágio que aconteceu anos atrás, que os búfalos vieram nadando até a ilha e começaram a se procriar e tal. Então toda a carne lá, a maioria das carnes é tudo carne de búfalo. Ele é manso, moço? Leite tudo de búfala. É uma cultura, é inexplicável você falar sobre a ilha, porque é algo assim, é um povo acolhedor. Assim, a diferença de Belém é tão gritante, é algo tão gigantesco, que você está no caos e de repente vem para o paraíso. Mais ou menos assim. À noite a gente parou nesse trapiche que eu falei, tem como se fosse uma praça, o pessoal fazer esporte, praticar esportes e tal. A gente via um grupo de mais ou menos uns 15 jovens, não era nem criancinha. Uns jovens de 12, 14, 15 anos, brincando de cordão de guerra, aquelas. Você puxa de um lado a corda e o grupinho do outro puxa, vê quem tem mais força e tal. Dominou. Passa pra cá. Querendo falar contrapeso ali. Brincando de pega-pega, brincando de esconde-esconde. É coisa que você não vê no dia a dia nas cidades grandes, né? A molecada fica só no celular. E lá você viu isso, eu vi isso ao vivo, até gravei. Cabo de guerra, né? Se eu não me engano, aquela brincadeira. Eu falei, caramba, que coisa aqui onde a gente tá, meu. Nem parece que é Brasil isso aqui. E o pessoal andando de patins, o pessoal andando de bicicleta, se exercitando, conversando, as barraquinhas daquele estilinho bem interiorano mesmo, vendendo as coisas típicas da região, né? Tacacá, os sorvetes, vários sorvetes dos sabores da região também, suco. Então é algo assim que você fala, caramba, e um clima agradável, calor extremo, uma brisa gostosa. Em Belém é calor abafado, não tem vento. E na ilha de Marajó é um calor tremendo também, mas aquela ventania, aquela brisa gostosa o dia inteiro. Olha, é um local que eu voltaria de olhos fechados. Poucos lugares no Brasil eu voltaria, eu repetiria o passeio. Esse seria sem dúvida um deles, porque é excelente o lugar. Se você ficar 3 dias, eu acho que seria o ideal. Mas que isso fica meio... você não tem muito mais o que ver. Mas que para quem gosta de praia, pode curtir o dia de uma praia. Mas 1000 vezes ficar em Marajó do que em Belém. E outra coisa. Além de Soure, Salvaterra, você também tem Joanes. E tem outras várias cidadezinhas também. Então se você alugar uma moto, você fica livre para andar em várias outras cidades dentro da ilha de Marajó. Olha, vá nessa ilha de Marajó que é tranquila. Eu só dou essas dicas, tá? Passagem antecipada, compra no terminal, chega cedo para comprar, para ir para a ilha. Chegando lá já compra a passagem de volta. Outra coisa, compramos açaí na ilha. Compramos muitas coisas dentro de Marajó
dentro de Soure. Coisas que a gente ia comprar em Belém do Pará, no Ver o Peso e tal. Por quê? Porque é muito mais tranquilo. O pessoal te transmite muito mais segurança. Você vai comprar um item, não é aquele preço tabelado para turista. Não, é o preço que eles praticam ali mesmo, os moradores dali. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, eu comprei o açaí do bom, daquele do grosso, por R$ 10 o litro. Em Belém, chegaram a oferecer R$ 25. Não sei se era porque viram que eu era turista e tal. Então é uma diferença absurda. E o rapaz, o seu Miguel, uma pessoa fantástica, fantástica. O jeito que ele explicou o processo ali. Ah, você passa e repassa o bicho? Sai grosso pra peste, né, velho? Sai. Eu só vi isso no YouTube, pô. Eu falei, eu quero ver ao vivo pra ver como é que é. É assim. Mas depende muito do açaí também, depende muito da época, tudo isso. Ah, sim. Uma entre safra, a gente não consegue tirar uma consistência dessa. Pelo fato dele ser um açaí inferior, né? Se torna mais caro e mais. Ah, sim. Esse aqui é o bagaço. Sim, esse é o caroço. Vou já lhe mostrar. Essa é a primeira leva. Essa aqui a gente tira, ela vai dando a consistência da grossura, porque se você for só jogando a água normal, você não consegue tirar. Fica ralo. Aí você reaproveita ela, você tira a consistência que quer, aí vai tirar 2 tipos de água dele próprio para poder reforçar ele. Ah, sim. E fica grosso pra peste, né? Esse aqui é ele. Parece uma jabuticaba, né, cara? Tirado só essa pelinha, velho. Só a pelinha. E essa máquina ela faz o que? Ela descasca e moe? Isso. Aí temos um ralo. Na medida certa para não pegar o caroço. Isso. Tem. Tá peste. E aí tira apenas essa massazinha e sai tudo isso. Só em volta. E aproveita tudo, né? Só sai o que não se perde nada quase. Caramba, Sai bem mesmo, pô, da hora, velho. De fabricação, de moer, né? De trituração do açaí. Foi coisa que pouquíssimos explicariam em qualquer outra região do país. A delicadeza, a atenção, tudo de bom. Eu encomendei 5 litros com ele, peguei o WhatsApp dele e falei, ó, seu Miguel, eu vou querer ele congelado, tá? Porque eu vou levar no isopor. Ele falou, não, sem problemas, eu deixo congelado para você. Quando foi na hora certinha, eu mandei uma mensagem para ele, ele não estava, teve um compromisso. Ele mandou o irmão dele, na hora, levar o açaí para mim. Agradeci pra caramba, cara. Tudo de bom, não tenho absolutamente nada a reclamar. Foi um local assim que inexplorado. Eu não sei porque esse local é pouco explorado. O pessoal foca mais em Belém, não sei. Alguns falam, visite a Ilha de Marajó, porque tem os búfalos, tem as praias e tal. Mas não falam desse clima gostoso, desse relacionamento das pessoas, dessa delicadeza, dessa simpatia. Ninguém fala disso. É até bom, por um certo ponto, né? Porque não atrai tantos turistas baderneiros, né? Porque lá você não vê baderna. Você vê polícia passar, um ou outro tal, mas você não vê baderna. Você não vê briga, você não vê gritaria, você não vê som alto. É um local fora do comum. Vá para a Ilha de Marajó, vá para Soure, vá para Salvaterra, tire bastantes fotos, curta as praias e só vá. O meu conselho é esse, tá? E é isso aí, eu vou deixar alguns vídeos, tá? Na descrição aí. Na descrição não. Na descrição eu vou deixar os contatos, tá? Do pessoal de lá. Tanto do Adriano que me alugou a moto, tanto do Miguel que me vendeu o açaí e da Maristela que me alugou a suíte, tá? Vá e seja muito bem-vindo na Ilha de Marajó. Você vai sentir a receptividade do pessoal de lá. E não deixe de alugar uma moto e de fazer todos os trajetos possíveis, com responsabilidade, claro. Pelo fato de você não usar capacete, aí sim que você tem que redobrar a atenção. Se você quiser usar o capacete, beleza, mas lá ninguém usa. O calor é extremo e é uma delícia você andar de moto sem capacete. Claro, tomando os cuidados. Eu não passava de 40 por hora. A cidade é plana, não tem morro. Impressionante, não tem subida, não tem descida, é extremamente plana. Então você não precisa correr, toma cuidado nas travessias, tal, pedestre, cachorro. E eu esqueci de mencionar, fomos em 2, tá? Eu e minha esposa. Então os valores praticados lá, tudo em 2, claro, né? A refeição média, o preço da refeição média lá, tanto em Belém como em Soure,
Média de uns 90 a 100 reais, tá? Mais ou menos para 2 pessoas. Se você quiser lanchar, uma outra coisa que não seja almoço ou janta, você gasta um pouquinho menos, mas a média é 100 reais. Um detalhe importantíssimo que eu esqueci de mencionar. Como eu falei para vocês que eu tinha 3 dias inteiros, metade de um dia, metade do outro, na ida e na volta. Quando eu voltei da Ilha de Marajó, eu voltei na quarta-feira, no dia do voo de volta para São Paulo. Como o meu voo era 1 hora da tarde, e a lancha expressa partia às 5h30 da manhã da Ilha de Marajó de Soure, chegaria em Belém às 8 horas, eu falei, dá tempo, tranquilo. Meio arriscado, mas deu tempo sossegado, tá? E a lancha lá, ela tem um horário bem pontual. Não balança. Vou falar um pouquinho da lancha. A lancha se chama Golfinho, tá? O nome da loja, da empresa, se chama Master alguma coisa. Mas é Golfinho, o nome da lancha. Se vocês perguntarem, tem vários guichês lá, você pergunta para alguém e fala, ó, quero a lancha Golfinho, que é a mais rápida. Só vai ter ela. Tem 3 fileiras no meio, 2 de um lado e 2 do outro, como se fosse um avião. Cabe mais ou menos, deve caber umas 200 pessoas, é bem grande. Você não sente quase nada do balanço do mar. Na ida para a Ilha de Marajó, tem alguns momentos que ela balança legal, porque ela vai meio que contra a correnteza. Na volta, além de ser mais rápido o trajeto, você não sente quase nada. Mas assim, na ida, o pouco que você sente é bem pouco, tá? Muito pouco mesmo. Se você quiser, toma um Dramin. Eu sou fresco pra caramba, eu fiquei um pouquinho passando mal na ida. Na volta foi tranquilo. Apesar que eu já tava com Dramin também, eu já falei, ó, vou tomar pra me precaver. Um detalhe importantíssimo e muito útil. Dentro do terminal hidroviário, não Rui Barato, isso que eu falei que é próximo ao Ver o Peso, da onde vocês vão pegar para ir até Soure. Existe um guarda-volume. Então, no meu caso em particular, como eu cheguei às 7h30, 8 horas da manhã, e meu voo era somente a 1 hora, e eu deixei para ir no Ver o Peso, depois que eu chegasse no terminal, de volta para Belém, uma das dúvidas que eu tinha em relação a se iria dar tempo de ver o peso ou nem ia e fosse direto para o aeroporto para não ter que ficar carregando malas e tal, que nós estávamos com um isopor, que eu peguei o açaí lá de Soure, comprei um isopor que serviu como mala despachada, porque eu já tinha comprado a mala despachada de Belém para São Paulo, paguei R$ 48 no isopor, embrulhei ela, coloquei tudo que tinha para colocar lá dentro, o açaí congelado dentro de uma térmica e dentro do isopor. Chegou aqui duro igual uma pedra ainda. Mais uma mala de mão da minha esposa, mais a minha mala de mão e mais uma mochila minha e uma bolsa de mulher mesmo da minha esposa. Então tinha bastante coisa para ficar andando no Ver o Peso. Como eu falei, eu deixei para comprar e ver o Ver o Peso no último dia. Eu falei, caramba, e agora o que eu vou fazer? Por sorte, eu e minha esposa vimos no terminal um guarda-volumes. Então foi a salvação e a cereja do bolo. Eu falei, perfeito, agora a gente chega da Ilha do Marajó, a gente já vai estar no terminal, tira as bagagens da lancha, coloca no guarda-volume, faz o que tem para fazer tranquilo, sem absolutamente nenhum peso, ficar carregando nada, preocupação de alguém pegar e tal. Na volta a gente, como é tudo do lado, como eu disse, né? Você anda do terminal hidroviário até o Ver o Peso, 10 minutos no máximo. Compramos o que tinha para comprar, bastante coisa, compramos lembrancinha, muita coisa bonita tem lá, muita coisa barata. Compramos a cachaça de jambu. Um detalhe, já estou esquecendo. Na ilha do Combu, no passeio do chocolate, você tem a degustação, tá? Do chocolate. Tanto a degustação nas fases dele, como o chocolate pronto, degustação de cachaça de jambu. Eu não bebo, mas eu fiz a besteira de beber, quase morro, foi foda. Mas bebo, para quem bebe é gostoso. Então aquele valor de R$ 80 é um pacote muito bem elaborado e já conta com valor dentro desses 80 a travessia de barco. Se você não tivesse um pacote, se você quisesse ir apenas para comprar na loja da Dona Nena ou visitar algum restaurante lá, você pagaria R$ 10 por pessoa para ir e R$ 10 na volta. R$ 20 ida e volta por pessoa, já seriam 40. Nós pagamos 80 no pacote, já com o transporte, já com a degustação do café, do chocolate e de volta. Então foi um valor excelente. Bom, voltando então. Esse guarda-volume é excelente, porque você deixa ali
deixei o isopor, deixei todas as malas, todas. Só fui com acho que até a mochila, a bolsa da minha esposa deixou lá. Paguei R$ 13 por o dia inteiro, pelo dia inteiro, né? Eu deixei ali coisa de 2 horas, mas olha, R$ 13, meu, foi algo tão barato pela comodidade que me trouxe aquilo ali. Então, olha, foi tudo perfeito, tudo perfeito. Fomos até o Ver o Peso, compramos o que tinha para comprar, voltamos, retiramos os utensílios do guarda-volume, separamos lá, ajeitamos as malas, chamamos o Uber e em 5 minutos a gente estava dentro do Uber, deu mais 15 minutos até o aeroporto. Sem esforço, sem ficar carregando mala, sem nada. Então essa dica é importantíssima, tá? Vale a pena se você tiver essa dúvida, se você tiver o tempo meio corrido, saiba que lá dentro do terminal, próximo do Ver o Peso, onde pega a embarcação para ir para a ilha de Marajó, em Soure, tem um guarda-volume que é de suma importância. O valor da lancha custou... Olha, foi um negócio estranho, porque custou R$ 49 para ir e para voltar. Com o cartão você pagava 50, um cartão de débito. Crédito eu acho que não aceitava. Na volta, no outro dia, 2 dias depois ou um dia depois, a gente foi se informar sobre bagagem, né? Porque surgiu uma pessoal falando, ó, você vai ter que pagar sobre o isopor que você está levando. Eu fiquei falando, putz, será que é caro? Será que não é, tal? Aí no fim acabamos pagando R$ 20 só a mais, tá? Porque a gente já tinha comprado a passagem, então se você não tivesse comprado a passagem, tivesse só despachando uma encomenda, era R$ 60. Como você já estava usando o serviço, custou R$ 20 a mais. Tranquilo, paguei, de boa. Na volta custou já R$ 51 para quem comprasse a passagem naquele dia. Eu não sei se aumentou no dia, a gente teve a sorte de comprar mais barato, mas pulou para R$ 52. Então é esse o valor por pessoa, tá? Chuta R$ 50, tá? R$ 50 para ir, R$ 50 para voltar. Uma pessoa. 2 pessoas, no caso nosso, eu e minha esposa, R$ 200, tá? Mais os R$ 20 da bagagem de Soure para Belém. Foi um valor bacana. Sinceramente, para mim, tranquilo. Para nós que somos turistas, tranquilo. Mas eu acho que é um valor muito pesado para o pessoal que mora lá. Porque não dá para comparar o custo... O custo não, o potencial de uma pessoa que mora em São Paulo não seria nem um potencial. Mas a disponibilidade de quem está visitando o local daquele, o pessoal de São Paulo, que aqui é a terra das oportunidades e tal, com o pessoal que mora lá e necessita fazer esse trajeto meio que semanalmente. É um valor muito alto. Infelizmente, o Brasil tem essas indiferenças, né? Algo tão... Para a gente é tão simples e barato, entre aspas, né? Mas para uma pessoa que não tem uma renda bacana, que tem sim sua casa própria, tem sua motinha e tal, mas que precisa semanalmente ir para o continente, entre aspas, né? Belém, e desembolsar R$ 100 por semana, digamos assim, é um valor alto. Infelizmente, eu acho que não vamos nem entrar nesse mérito aí, porque muita coisa precisa ser melhorada nesse país em relação à estrutura e fazer o quê, né? Mas é isso, tá? R$ 50 que custa o valor, 51 para você ir e 51 para voltar. Beleza? Creio que já falei da alimentação, que é um valor até razoável. Igual eu falei, não sei se eu falei da tapioca, um café da manhã lá com uma tapioca sensacional, a tapioca maravilhosa. Eu peguei uma tapioca no mercado municipal, tapioca de leite de coco. Mas uma delícia, uma delícia. Só de lembrar já fico com água na boca. Não deixe de trazer açaí também. Então, a tapioca foi R$ 5 com café. O açaí foi R$ 10 o litro. O açaí já tá batendo até uma depressão porque eu trouxe 5 litros apenas. E um já foi hoje. Então, esse primeiro dia, praticamente pós-viagem, já foi hoje. E só tem mais 4. Quando acabar, acabou. Aqui em São Paulo não existe. Não tem aquele açaí. Só vai ter no norte. Então, quanto mais vocês puderem trazer, se caso vocês gostarem, é lógico, tragam porque é muito bom. É gostoso demais. O açaí é uma delícia. Acho que questão de valores seria só isso mesmo. A gasolina lá tem 2 ou 3 postos de gasolina na ilha de Marajó. Custa R$ 6,50. Mas como você está de moto, você nem sente. Eu coloquei R$ 20 na moto. Pelo praticamente 2 dias de roteiro que eu fiz. Encheu o tanque. Então, como eu disse também, a cidade é plana. Não tem morro. Então, você anda tranquilo sem pesar no bolso.
A estadia, uma média de 100 a 150 reais a estadia, tá? É um valor muito bacana também. A moto, vocês conversam com ele com o rapaz ou qualquer outro no dia, porque depende muito do tempo que vocês vão ficar e tal. É uma média de 150 a 180 reais, um aluguel de 2 dias, tá? Você chega num dia, pega a moto umas 10, 11 horas e entrega no outro dia no final da tarde. E aproveite ao máximo, porque essa ilha é sensacional. Essa ilha vai me deixar saudades. Tenho certeza, se um dia eu voltar para o norte do país, para o norte eu vou voltar, mas se eu estiver nas proximidades eu vou fazer questão de voltar, porque é uma ilha muito boa, beleza? Ó, tapioca de leite de coco, um cafezinho de leite de búfala, regional. O tacacá, o molho de tucupi, um jambu, isso aqui que diz que amortece a língua, mas tá suave. Agora bota umas dosinhas de tucupi aí. Jambu, camarãozão, deixa eu pegar o camarãozão aqui pra ver. Ó o bichão, camarãozão, gostosinho. Isso aqui vai ser um trabalho pra comer. Tá gostoso. Cadê a pimentinha, neguinho? Eita, já ardeu já. Não vou colocar mais não. Repita aí, por favor, o que tem? Vem o abacate, o xarope do Guaraná, daí vem leite, o pó do Guaraná, amendoim e o eixo, farinha de caju. Farinha de caju, tudo batido. Só nesse potinho. Beleza. Aqui é um hot dog de camarão. Hot dog de camarão, um molho caseiro de maionese de bacon, a outra? Bacon, queijo e cerveja. Queijo de búfala não? Não? Mas tá bom, mas é de Marajó. Aqui da região. É da região, então tá valendo. E a vitamina de Guaraná com 50 itens. Olha açaí, aqui de Salvaterra. Olha só a grossura do bicho. Mas é natural. Olha aqui, ó, camarão regional, alho e óleo, farofinha, vinagrete, suco de taperebá e a pimentinha de tucupi. Ó o bichão. Esse é o caldo de turu. Diz que é uma minhoca com crustáceo, uma minhoca gigante. Suquinho de taperebá e pimenta de tucupi. Sempre tucupi. Bora. Turu. Olha. Crustáceo. Vamos ver se é bom. 70% proteína e 30% gordura, ele falou. Vamos ver se é bom essa minhocão. Parece um minhocão. Brownie com sorvete de tapioca. Olha, suquinho de cupuaçu, farofa da região, carne de búfalo ao estilo marajoara, com queijo de búfala, aqui direto da ilha. Vamos devorá-lo. Aqui é refogado de caranguejo. E aqui um refogado de camarão. Olha, e um suquinho de maracujá. Pimenta. Gostosinho. Aqui em Soure, na Ilha do Marajó. Sorvete de tapioca, de novo. Bom, hein? Bom. Sorvete de taperebá e o murici. Murici. Não é murici, é muruci. Quero ver se acha isso aqui no Nordeste.
Ou em São Paulo, muito mesmo. Pensa numa coisa linda? Bom pra caralho. Ó, essa aqui é coxinha... Não, é unha de caranguejo. Olha o tamanho da bichona. Unha de caranguejo, a coxona da peste. Boa, suculenta. Aí, ó. Peixe filhote, açaí, farinha de tapioca. Qual o nome disso aqui, filho? Tucupi apimentado. Farinha... É a farinha aí. Farinha d'água, acho que é farinha d'água. O açaí ali, ó. E o caldo de caranguejo. Mas pense numa delícia. Olha, que delícia. Bom demais, rapaz. Come junto com o peixe, hein? Eita, peixe. Não tem gosto de terra, é nada. É uma delícia isso aí, ó. Com farinha de tapioca, né? Com farinha de tapioca. Obrigada, viu? Gosto de terra, vocês são tão doidos. Não tem terra aqui, rapaz. Olha, natural, isso é uma delícia. Tá doido? Qual o seu nome, ué? Lúcia. A barraca da Lúcia aqui, hein? Coisa boa. Olha, finalizando o passeio com Pizza Hut. 6 pedação de pizza com minha vontade. E com um refrizinho. Acabou o suco de teperebá, bacuri, acabou tudo. Agora voltar para a rotina. H2O, pizza. São Paulo daqui a pouco.